Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sempre quis conhecer mais sobre o mundo de plantas carnívoras? Sobre os benefícios, para que essas plantas servem, ou até mesmo se essas plantas existem de verdade, você tem dúvida? Gostaria de aprender mais técnicas para conseguir cuidar bem das suas plantas carnívoras e assim ter ótimos resultados com o seu cultivo aí na sua casa? Você tem vontade de descobrir uma nova forma de sair, talvez, da sua rotina, uma maneira de relaxar e ainda decorar a sua casa de um jeito muito diferente com o cultivo de plantas carnívoras? Então você está no lugar certo. Talvez você nunca teve nenhum tipo de contato com essas maravilhosas plantas carnívoras aqui. E por esse motivo, você não faz ideia como funciona o cultivo dessas plantas. Você não sabe nem por onde você vai começar. Quem sabe seja um apaixonado por plantas, talvez você queira conhecer mais sobre o mundo das plantas carnívoras, mas não sabe exatamente como nem onde buscar essa informação. Ou ainda até mesmo tenha no seu cultivo de plantas carnívoras, aí você já tem. Porém, elas estão sempre morrendo, você está cansado de querer alcançar resultados que parecem impossíveis. Como chego até aí? Se você já passou ou está passando por alguma dessas situações, pode ficar tranquilo. Eu sei exatamente como eu vou te ajudar. Quero te mostrar como é possível dominar as principais técnicas para conseguir cultivar plantas carnívoras sem ter nenhum tipo de perda. Ou até mesmo reduzir essas perdas aí no seu cultivo. Eu vou te ensinar toda a história e a teoria dessas plantas, até mesmo como reproduzir suas próprias plantas aí na sua casa. Além disso, eu quero te explicar como evitar a combater pragas, até mesmo melhorar o resultado com as suas plantas. Eu sei que isso tudo pode parecer bom demais para ser verdade. E talvez se eu tivesse aí sentado no seu lugar, eu ia pensar da mesma maneira. Mas acontece que eu também já tive do seu lado e já tive as mesmas dificuldades com o meu cultivo de plantas carnívoras e perdi muitas delas ao longo dessa caminhada. Só que antes de eu te contar a minha história com esse universo maravilhoso de plantas carnívoras, deixa eu me apresentar devidamente para você. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Ferrarese, sou especialista na criação e no cultivo de plantas carnívoras. Eu tenho compartilhado tudo o que eu sei sobre esse universo tão único há mais de 7 anos na internet. E é por isso que eu sou considerado um dos pioneiros no ramo. Hoje em dia eu possuo meu próprio comércio de plantas carnívoras, sou especialista em agronegócios e sou estudante de agronegócio. E eu sou uma das grandes referências no Brasil nessa área. Só que apesar de tudo isso, se alguém me falasse que o que era apenas um hobby me faria chegar tão longe assim, eu jamais acreditaria. E nesse breve vídeo eu vou contar para você como eu saí de uma situação em que eu não entendia absolutamente nada sobre esse ramo até me tornar um verdadeiro especialista. Já quero adiantar que você não vai se arrepender de ouvir essa história até o final e vai tirar muitos ensinamentos valiosos para a sua vida. E você deve estar aí pensando que por eu ser um especialista nessa área, tudo deve ter sido muito fácil para mim, tudo deve ter sido muito diferente. Só que no começo, todo mundo tem problema, e no meu caso não foi diferente. Por isso, talvez a minha história seja um pouco parecida com a sua. A minha história com o universo das plantas carnívoras começou de um jeito inusitado. Quando eu estava sentado na calçada, na minha folga de almoço, ouvindo uma rádio, e o apresentador comentou sobre plantas carnívoras. Naquele momento, a única coisa que me veio na cabeça foram as famosas plantas do jogo do Mario, sabe? Aquela que abre e fecha. Mas ainda assim, aquilo despertou uma curiosidade na minha vida que me fez ainda mais pesquisar sobre esse assunto. Foi aí que eu comecei a pesquisar ainda mais sobre plantas e a entender um pouco mais como esse o universo tão maravilhoso das plantas carnívoras funcionava. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava com outros projetos na minha vida, para poder me sustentar mesmo, eu saía de casa para trabalhar. Ainda assim, nesses projetos, eu passei por inúmeras dificuldades e foram diversas situações traumatizantes que me renderam constantes crises de ansiedade e síndrome do pânico. E quando tudo isso aconteceu, eu percebi que eu precisava mudar a minha vida e começar a superar as minhas barreiras para poder me concentrar no meu bem-estar
Então eu voltei novamente a minha atenção para todos os meus estudos sobre plantas, principalmente sobre plantas carnívoras, e como praticamente obra do destino, eu vi um anúncio em que haviam várias plantas carnívoras à venda. Foi aí que eu vi a oportunidade de colocar todas aquelas pesquisas em prática e a investir ainda mais nos meus conhecimentos. Quando eu consegui pegar as minhas próprias plantas carnívoras, que vocês já podem ver aqui, a primeira planta que eu tive, eu comecei com cuidados básicos e notei que elas me ajudaram muito com a minha ansiedade. E ao encontrar o meu caminho nessa vida, conforme o tempo foi passando, eu queria aumentar ainda mais o meu cultivo e conseguir mais plantas. Mas durante esse tempo todo, sobre essas espécies, eu aprendi que essas plantas precisavam de um clima muito específico e de equipamentos que na época eu não tinha condições de ter. Então, mesmo com aquela frustração toda que eu tive, a minha vontade de aumentar o cultivo não diminuía. E por esse motivo, eu resolvi que eu iria me manter nas espécies mais fáceis, as que mais se encaixavam no meu ambiente atual, né? Na minha estufa, na minha casa. Isso me fez descobrir que o Brasil é uma das maiores sedes de plantas carnívoras do mundo. E eu fiquei ainda mais animado por descobrir que o Brasil é o país das dróseras, porque havia encontrado espécies perfeitas, que são as dróseras, para o meu cultivo. Durante esse tempo eu também achei diversas pessoas que faziam trocas de sementes pela internet. Foi aí que eu comecei a trocar sementes com cultivadores de plantas carnívoras e aumentar ainda mais a minha coleção e aumentar as minhas espécies em casa. Mas ainda assim, isso não me impediu de passar por diversas dificuldades no meu cultivo e eu perdi inúmeras plantas. E pensei diversas vezes em desistir, sinceramente. Até mesmo porque eu tive que aprender basicamente tudo que eu sabia sozinho, né? O mais complicado é que a maioria das informações eram muito restritas ao inglês, ao espanhol, ao francês. Só que eu fui aprendendo cada vez mais, eu fiz amigos, eu conheci diversas pessoas no ramo. E quando eu percebi, eu estava com a maior das coleções de plantas carnívoras do Brasil. E aí eu percebi que também eu poderia colocar essas plantas não somente como um hobby, mas sim como uma parte financeira da minha família. Foi então que eu comecei a comercializar essas plantas. Tudo deu muito certo, que me fez chegar aqui, exatamente onde eu estou hoje. Além disso, eu já tinha as redes sociais há muito tempo, eu sempre postava vídeos, fotos, registrava as minhas plantas, e por esse motivo eu comecei a cultivar, a divulgar o comércio de plantas carnívoras nas minhas redes sociais. Isso fez com que as minhas vendas aumentassem cada vez mais. Mas ainda assim, independente do negócio, eu continuei estudando, eu continuei me aprimorando e as minhas técnicas para colocar o conteúdo de qualidade na internet só foram melhorando. E com isso, eu consegui ajudar inúmeras pessoas que queriam conhecer mais sobre esse universo a aprender sobre as plantas carnívoras. Agora, eu quero dividir com você tudo sobre plantas carnívoras, para que você domine todas as técnicas e consiga ter um resultado de sucesso. Eu também sei que seria mais fácil se tivesse alguém para me ajudar com as minhas dificuldades lá atrás, e exatamente por isso é que eu decidi compartilhar tudo que eu sei com você. Por isso eu reuni todas as minhas estratégias, técnicas, métodos com a criação e no cultivo de plantas carnívoras para desenvolver um conteúdo, um método completo e exclusivo só para você manter o seu cultivo e aumentar a sua coleção cada vez mais. Então vamos lá? Esse material foi baseado em anos de experiência no mercado, tanto em conhecimento teórico quanto em conhecimento prático. Com esse treinamento, você vai entender tudo sobre plantas carnívoras de um jeito simples e prático para alcançar todos os seus sonhos. E se você estiver com aquela vozinha na sua cabeça que tenta te desanimar, dizendo que você não vai conseguir dominar aí todas as técnicas para você não perder mais plantas, não dê ouvidos a ela. Porque isso significa deixar de lado muitas oportunidades que você ainda pode descobrir, como um hobby relaxante ou até mesmo uma carreira de sucesso. Você já pensou em viver de plantas carnívoras? Que legal! Eu sei que aprender tudo do zero e sozinho é muito difícil, mas é justamente por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vou te ajudar durante essa jornada.
Além disso, eu tenho total propriedade para ensinar tudo o que você precisa sobre essas diversas espécies de plantas carnívoras e como cultivar cada uma delas. No curso Plantas Carnívoras, você vai aprender do básico até o avançado, todos os passos para ter resultados incríveis com o seu cultivo. Primeiro, você vai conhecer o maravilhoso mundo das plantas carnívoras e qual a origem verdadeira delas. Em seguida, você vai entender quais são as classificações e famílias dessas plantas, além de soluções para começar o seu cultivo com materiais mais econômicos. Ainda vai aprender como polinizar e germinar sementes para aumentar ainda mais o seu cultivo, a sua coleção de plantas carnívoras aí na sua casa. Mas antes de eu te explicar como essa oportunidade exclusiva funciona, eu vou te mostrar por que o jeito tradicional não é tão eficiente quanto que eu vou oferecer para vocês aqui hoje, tá? Hoje em dia, as pessoas têm menos tempo para fazer o que elas gostam, porque sempre tem outra prioridade. E é por essa razão que esse programa é 100% online! Eba! Então, você não vai ter necessidade de se preocupar em sair da sua casa para pegar o ônibus para aprender. Você só vai precisar de um dispositivo com acesso à internet e o material vai estar na sua mão. E sabe o que é melhor? Você terá acesso aos melhores conteúdos em primeira mão através da nossa área de membros exclusiva para alunos. Olha só que legal! Mas se você ainda acha que não vai conseguir, me deixa eu te dizer que todas as referências que você conhece no ramo hoje em dia começaram do zero. Eles também passaram por inúmeros problemas, mas não desistiram de seguir a sua paixão por plantas carnívoras. Só que agora é a sua vez de aprender tudo para se tornar um grande destaque na criação e no cultivo de plantas carnívoras. Depois de anos de experiência no ramo, eu já ajudei inúmeras pessoas a conquistarem os melhores resultados com as suas plantas. Com muito esforço e dedicação, eu alcancei todos os meus sonhos e hoje em dia eu conto com milhares de seguidores nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pode conferir. Eu posso te dizer com toda certeza que eu sou a pessoa exatamente certa para te ajudar nessa caminhada. E como eu sei disso? Porque durante todo esse tempo dividindo conhecimento com as pessoas, muitas delas já voltaram para me dizer que os seus objetivos nessa área foram alcançados. Eu tenho certeza que você não está aqui por algum motivo qualquer. Você não está aqui por acaso. Tudo nessa vida tem um propósito. Por isso, eu quero que você me responda 3 perguntas com muita sinceridade, tá bom? Primeiro, você quer aprender todas as melhores técnicas para começar a cultivar as suas próprias plantas carnívoras? Número 2, sempre quis saber quais são as principais espécies de plantas carnívoras e como realizar os métodos inovadores para a reprodução delas aí na sua casa? Número 3, já imaginou conseguir prevenir todos os tipos de pragas e ainda entender como fazer a multiplicação das suas plantas para não ter mais percas no seu cultivo? Bom, saiba que o seu momento chegou! Mas antes eu preciso te avisar que este é um treinamento com técnicas exclusivas e que você não viu nada parecido com isso em outro lugar. Além disso, as vagas desse curso são muito limitadas e se você ficar pensando demais, você pode acabar perdendo o seu lugar no curso de criação e no cultivo de plantas carnívoras. Cara, não vai perder, né? Ah, tem outra coisa. Mas se você também deve estar se perguntando aí qual é o valor desse curso, meu Deus, deve ser um absurdo. Não é. Mas antes de eu te surpreender com o preço especial de hoje, saiba que por você ter assistido tudo até hoje, essa apresentação, eu vou incluir hoje no curso de plantas carnívoras o bônus como fazer a orquídea de nepentes e onde você vai aprender como fazer pequenas mudas para iniciar a reprodução das suas plantas e você ainda vai ter acesso a um segundo bônus exclusivo, onde você vai conhecer todos os detalhes para cuidar de plantas ainda mais delicadas como os cefalotos e a heliânfora. E hoje eu quero dar esse bônus de presente para você. Você ainda vai receber um certificado de conclusão de curso exclusivo que reforça o progresso do seu aprendizado. Hoje você terá acesso a todo esse material por apenas
um pagamento 100% reembolsável de R$ 47,00 mais juros. É exatamente isso o que eu tô falando para você. Funciona assim, você vai somente fazer um pagamento da primeira parcela, onde o valor total custa menos de R$ 2,00 por dia e tem 7 dias inteiros para aproveitar. Se você estiver satisfeito com o conteúdo, você pode dar continuidade dos seus estudos e somente então será cobrado pelos restantes das 11 parcelas mensais. É claro, se você preferir fazer o seu pagamento à vista, você também tem 100% do valor reembolsável. O ponto é, independente da opção que você escolher, você poderá acessar a área de membros por 7 dias sem custo real e você só paga se funcionar para você. Então não perde mais tempo, clica aqui embaixo nesse botão para ser direcionado à tela de pagamento que está entre as plataformas de pagamento mais seguras do Brasil. Escolha a forma de pagamento que você preferir, preencha os seus dados rapidamente e pronto, você já está dentro do curso. A confirmação do seu pagamento você receberá automaticamente no seu e-mail, então muita atenção no e-mail cadastrado. Os seus dados de acesso à área de aluno chegam lá, tá? Se você tiver também alguma dúvida sobre o conteúdo ou o pagamento, basta chamar a minha equipe no botão do WhatsApp ou no chat aqui no rodapé da página. Beleza? Bom, galera, nos encontramos lá do outro lado. E até já. Tchau, tchau.